A história do apóstolo Paulo em Jerusalém, nossa, parece um filme de suspense, daqueles de tirar o fôlego. Ele está ali, encurralado, enfrentando uma ameaça de morte atrás da outra. Cada decisão, cada palavra que ele disse, podia ser a última. Vamos mergulhar nessa teia de perigos para entender como ele conseguiu sair dessa. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A resposta é uma verdadeira aula de sobrevivência, de estratégia e, claro, com uma ajudinha inesperada. Tudo isso escondido em textos de quase 2000 anos atrás. Bom, a história já começa no meio do caos total. Soldados romanos acabaram de prender Paulo, mas não porque ele cometeu um crime. Foi para salvá-lo de uma multidão que estava prestes a linchar ele ali mesmo, dentro do templo. E aqui vem a primeira jogada de mestre do Paulo. Em vez de gritar, ele começa a falar em aramaico, a língua do povo. Com isso, ele mostra respeito e consegue uma coisa incrível: o silêncio da multidão. De repente, aquela fúria toda dá lugar a uma calma cheia de tensão. Olha só que inteligente. Ele não começa se defendendo. Ele começa se identificando com os acusadores. Ele lista as credenciais judaicas dele, que eram impecáveis, e vai além. Admite que um dia ele também sentiu o mesmo zelo que eles. É como se ele dissesse: eu entendo o que estão sentindo, eu já fui um de vocês. E aí, uma única palavra quebra o encanto: gentios. A simples menção de que a missão dele era para os não-judeus foi o suficiente para a fúria da multidão voltar com tudo. Eles começam a gritar, jogar as capas, atirar poeira para o ar. A calma se desfez num instante. O comandante romano, que não entendia uma palavra de aramaico, só viu o caos explodir de novo. Para ele, Paulo devia ser algum criminoso muito perigoso. Então ele ordena o procedimento padrão: açoitar o prisioneiro para arrancar uma confissão. Uma forma bem brutal de tortura, na verdade. E bem na hora que estão amarrando ele para começar o açoitamento, Paulo solta sua carta na manga. Ele faz essa pergunta. Uma pergunta simples, mas que muda completamente o rumo das coisas. A lei romana proibia, de forma bem clara, o açoitamento de um cidadão sem o julgamento. E aqui a gente vê o tamanho do poder por trás dessa declaração. Ser um cidadão romano era um privilégio imenso. O comandante, que aliás tinha pagado uma fortuna pela própria cidadania, fica apavorado na mesma hora. A tortura foi cancelada imediatamente. O comandante agora está completamente confuso. Ele precisa entender o que está acontecendo. Então ele leva Paulo diante do Sinédrio, que era o Supremo Conselho Judaico. Ele só queria uma resposta. Afinal de contas, qual era a acusação contra esse homem? Para entender o que vai acontecer agora, é fundamental saber que o conselho era profundamente dividido. De um lado os fariseus, do outro os saduceus. E eles discordavam em pontos cruciais da fé, principalmente a questão da ressurreição. Paulo percebe essa divisão na hora e faz uma declaração que é simplesmente genial. Ele muda o foco. O julgamento não é mais sobre ele, e sim sobre uma das maiores tretas teológicas do judaísmo. Ele basicamente jogou uma faísca num barril de pólvora. E o resultado é imediato, claro. Explosivo. A audiência vira uma briga generalizada. A discussão fica tão, mas tão violenta que o comandante fica com medo de que Paulo seja literalmente despedaçado ali no meio. Ele precisa resgatar Paulo pela segunda vez. Bom, agora Paulo está sob proteção romana e o conselho está brigando entre si. Os inimigos dele percebem que pelos meios legais não vai dar. Então eles partem para o plano B, uma conspiração secreta para matar Paulo. E não estamos falando de 1 ou 2 assassinos, não. Eram mais de 40 homens, um grupo enorme, conspirando com um único objetivo: matar Paulo. Isso mostra o nível do perigo que ele estava correndo. E não era um plano qualquer. Eles se colocam sob anátema, que era um juramento terrível. Basicamente, eles estavam invocando uma maldição divina sobre eles mesmos caso falhassem. Era fanatismo no nível máximo. Esse é o juramento assustador dos assassinos. A conspiração vira uma corrida contra o tempo, porque esses homens estavam literalmente dispostos a morrer de fome para cumprir a missão. A urgência era total. Acontece que um plano tão secreto, tão mortal, estava prestes a ser descoberto. E pela fonte mais improvável que se possa imaginar. É a única vez que esse jovem aparece na história. De alguma forma, ele ouve a conversa sobre a conspiração. E ele entende na hora a gravidade da situação e sabe que precisa agir, e muito rápido. O que se segue é uma sequência de pura tensão.
O rapaz consegue entrar na fortaleza, avisa o tio, que por sua vez usa a credibilidade que tem para fazer a informação chegar na única pessoa que podia impedir o assassinato, o comandante romano. O comandante Cláudio Lísias não perde um segundo. Ele entende a seriedade da ameaça e a responsabilidade que tinha de proteger um cidadão romano. Ele organiza uma operação militar gigantesca para tirar Paulo de Jerusalém. E a escala dessa escolta é impressionante. 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. 470 militares para proteger um único homem. Isso dá uma ideia do quão real era a ameaça e do valor que o Império Romano dava à vida de um dos seus cidadãos. E assim, a fuga acontece. Uma extração militar à noite, em segredo, que finalmente tira Paulo do alcance dos assassinos. Ele é levado para Cesareia, que era a sede do governo romano a quase 100 quilômetros de distância. Mas tem um detalhe que muda toda a perspectiva. Na noite anterior à fuga, Paulo tinha recebido uma promessa divina. De repente, a sobrevivência dele não era só sorte ou estratégia. Fazia parte de uma missão muito maior. Ele precisava chegar em Roma. No fim das contas, a história de Paulo em Jerusalém é muito mais do que só uma fuga espetacular. É uma colisão de forças poderosas, a fé inabalável de um homem, o poder de um império gigantesco e um propósito que parecia guiado por uma mão invisível. E isso deixa a gente pensando: o que realmente acontece quando essas forças se encontram?